Fala galera, beleza? A aula de hoje é sobre o princípio de responsabilidade única e como que ele pode te ajudar a fazer teste de unidade com um banco de dados. Ou melhor, né, sem o banco, sem ter a necessidade ali de ficar se plugando no banco de dados. Eu sei que esse assunto é uma dificuldade muito grande que todo mundo pega ali quando está começando a fazer teste de unidade. É, Essa questão de não precisar se conectar com os dados, não precisar dos dados para poder fazer os seus testes, sempre são dúvidas ali que aparecem quando a gente começa a fazer teste de unidade. É um pouco complexo, né, esse lance de separar dado e separar a lógica que você precisa fazer o teste. Realmente são coisas que muita gente me pergunta a todo momento e por isso que eu acho que é interessante trazer esse assunto para essa aula e junto com ele eu estou trazendo aí o princípio de responsabilidade única. Quando você começa a fazer estudos sobre arquitetura, sobre design de solução, você acaba esbarrando em princípio Solid. Eu acho que muita gente já leu, já escutou falar deles, mas a maioria acaba não empregando eles na prática, no dia a dia mesmo, né? São coisas que a gente lê e acha que é coisa de arquiteto, ou acha que é coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho ali de programador, e não é verdade, né? Tem muita coisa ali nos princípios Solid que te ajudam a ter uma vida melhor. Não é só uma coisa de fazer um sistema mais bonito, ou mais funcional, ou talvez mais legal de mexer, mas são coisas que afetam a nossa vida diretamente. Ali ele te ajuda a ter menos trabalho, ele te ajuda a ter que trabalhar menos todos os dias, né? Ter que não ficar se matando ali com estresse para resolver bug. Enfim, tem vários outros benefícios aí. Eu acho muito legal e eu vou trazendo esses conceitos de arquitetura e de design, como eles podem te ajudar ali a testar o seu sistema, a testar o seu próprio código. E eu acho que é bacana para trazer isso para sua realidade, né? Princípios de arquitetura, definições, design patterns, eles são interessantes para qualquer pessoa que mexe com programação. Não é coisa de arquiteto, não é coisa de gente que sabe mais do que você ou que parece que é mais inteligente que você. Isso não tem nada a ver, né? São coisas que ajudam para qualquer pessoa que mexe com programação. Mas vamos lá, falando um pouco sobre o princípio de responsabilidade única, ele também é em inglês, né, conhecido como Single Responsibility Principle. Ele é o S do Solid ali. O Solid são vários conceitos, são 5 conceitos principais. Ele, além de ser o primeiro, também acho que ele é um dos mais importantes. Eu acho que ele é aquele que delimita duas coisas que eu acho muito importantes em cima da programação orientada a objeto, que é a coesão e o desacoplamento. Então, o que ele fala ali nos livros ou que você vai achar na internet é um módulo, ele só pode ter um único motivo para ser alterado. E aí quando a gente chama de módulo, né, fica um pouco vago às vezes, até porque quando eles escreveram esses princípios não era tão bem estruturado como é agora, né, com as ferramentas que a gente tem agora. Então módulo, nessa definição, é um arquivo de fonte. Hoje a gente estrutura um arquivo por classe, se você seguir a convenção, né, tanto do C Sharp quanto do Java, mas representa na prática mesmo um arquivo de código fonte, um arquivo .cs, um arquivo .java. Isso você pode também estender para os métodos, para levar ali como um conceito de unidade também. Eu acho que é bem interessante você aplicar esse mesmo conceito ali até para os seus métodos, que é a menor unidade de código que a gente produz. Quando a gente diz que só pode ter um motivo para mudar, quando eu tive contato com isso a primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso. Eu fiquei pensando, pô, mas como assim um motivo? Né? Se eu tiver uma única alteração, eu só posso mexer lá por causa de um bug só, como que isso funciona na prática, né? Como que isso vem para a vida real? Muito bonito no livro, né? Mas como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? No livro do próprio Bob Martin, ele tem uma definição muito bacana sobre isso, que tem a ver com o stakeholder, ou com quem demanda a alteração daquela classe, daquele módulo. Então, se você tem uma classe, por exemplo, chamada de cliente, uma classe cliente ela pode ter vários owners, né? Ela pode ter vários stakeholders ali, pessoas interessadas naquela classe. Pode ser de repente um cara que faz a venda, pode ser o cara que demanda para você, sei lá, uma análise de dados, uma análise BI ali,
Pode ser até uma pessoa que está fazendo atendimento na ponta, está resolvendo um problema, né? O pessoal do atendimento ao cliente. É, tem vários interessados. Então, quando a gente pensa numa classe que é muito genérica ou que ela faz muitas coisas, cada stakeholder, cada dono ali da informação, ele pode demandar alterações diferentes em tempos diferentes. Então ele pode pedir o cara da venda, ele pode pedir um tipo de alteração nessa classe num determinado momento do ano, por exemplo, quando está próximo da Black Friday. Não sei, né, que a gente tem ali mais movimento de vendas. Mas já o cara do atendimento, pode ser que ele demande alteração nessa classe a todo momento. Porque todo dia ele recebe uma ligação de um cliente novo e ele precisa de uma feature nova ali, ele precisa de uma correção de um bug. Né? Então, as alterações elas vêm em tempos diferentes, né, e demandado por pessoas diferentes. E isso acaba mexendo no ciclo de vida da sua aplicação. Imagina a quantidade de pessoas que acabam mexendo numa classe chamada cliente. Eu acabo tendo gente que cuida do pessoal do telemarketing e também tem gente que cuida do pessoal da venda. Então, são várias pessoas ali mexendo ao mesmo tempo, na mesma classe, em tempos diferentes. Isso dificulta a capacidade que eu tenho de fazer deployment desse componente, a capacidade que eu tenho de fazer alterações sem impactar os fluxos, né? De repente eu faço uma alteração ali no fluxo de vendas e acaba quebrando o fluxo do atendimento. Né? Talvez um cenário bem pior do que poderia ser, né? O cara que está todo dia ali sofrendo, recebendo reclamação do cliente, ele toma um bug porque alguém mexeu numa fórmula de venda, por exemplo. Isso acaba gerando muito estresse para a gente, né, para os devs, porque você precisa saber o que está acontecendo, você precisa. Geralmente esse ambiente nunca vai ter teste, né? A gente é resistente a fazer teste, e aí acaba que o cara da venda altera, ele não sabe que tipo de impacto teve. Ele vai lá, remove um campo da sua classe, ele vai lá, altera um método que é compartilhado ali entre vários fluxos de negócio diferentes, então acaba gerando um certo caos. No nosso dia a dia de dev também gera um impacto. Que muitas vezes a gente não enxerga, mas gera problema, por exemplo, de merge. Quanto mais pessoas você tiver mexendo naquele código, naquele arquivo de fonte, mais merge você vai ter. Né? Então, pensa que se você dividir, se a nossa área de sistemas, né, nossa área de desenvolvimento de software, ela sempre acaba refletindo os departamentos da empresa, eu vou ter inclusive times diferentes mexendo na mesma classe. Pessoas de times diferentes mexendo ali. Então, acaba gerando aquele inferno de merge. Né? Outro dia eu vi uma imagem de um dev também, né, fazendo aqueles memes de internet, falando que o merge no Git parece um encontro de boiadas, né, de búfalos, né, quando eles entram em colisão assim e tal. E não é assim que funciona. É que talvez na sua realidade aconteça isso. Mas veja, isso é possível acontecer sim, mas não é natural. Quando isso começa a acontecer muito, é um bad smell. Significa que talvez o seu sistema não esteja bem estruturado. Eu não posso ter uma feature que faz parte do fluxo de vendas alterando o comportamento de uma feature que está ali no atendimento ao cliente. Então, isso não é um problema do Git. O Git não faz mágica. Não tem como ele resolver um problema estrutural seu. Então, quando isso acontece, às vezes é um problema da sua empresa, é um problema da forma como vocês estão. Da sua empresa não, né? Mas é um problema da forma como vocês estão trabalhando. Então, eu acho bem interessante essa questão da separação que o princípio de responsabilidade única traz, sobre você pensar que aquela classe, aquele módulo, aquele método, ele só deve ter um motivo para ser alterado. Quando você tem isso em mente, traz de volta esse pensamento do, poxa, mas por que eu vou alterar isso aqui toda hora? Por que toda hora estou todo mundo mexendo no mesmo método? Será que de repente é porque ele não está bem feito? Porque, então, se você precisa fazer muito merge todo momento, toda vez que você sobe o seu fonte lá, acontece um conflito de merge, provavelmente é porque suas classes, seus métodos, elas estão fazendo coisas demais. E aí o princípio de responsabilidade única ele pode te ajudar com isso.
Ele pode te ajudar a entender como que você tem que separar essas coisas. Eu acho bem bacana mesmo. E o que o princípio de responsabilidade única ele tem a ver com os testes? Como que a gente relaciona uma coisa com a outra? Eu não sei se você já teve a sensação de quando você está ali testando, que parece que o seu teste está muito complicado. Parece que está difícil, a coisa não anda, pô, eu vou mexer aqui, e aí, cara, tem que ficar criando dependência, e aí eu não consigo testar, eu vou rodar o teste aqui e não funciona, porque daí eu tenho que ficar procurando mock, eu tenho que saber, né, tem muita condição, tem muito fluxo, é difícil, e aí você fica remoendo, né? Nossa, mas caramba, toda vez não dá tempo, aí acaba o seu tempo, você também não consegue entregar o teste. Então, se o seu método faz coisa demais, se ele tem muita dependência, se ele tem muita condição, se ele tem muitas linhas, muita lógica de negócio, naturalmente vai ser difícil de testar ele. E aí, naturalmente, você vai acabar deixando seu teste de lado. Ninguém quer testar um método ali de 1000 linhas, de 2000 linhas. Eu já peguei códigos de 10.000 linhas, um único método. Fora as chamadas internas que o próprio método fazia. Isso não é incomum. Isso acontece muito, principalmente nas grandes empresas ali, que tem uma base de código grande, tem bastante devs mexendo dentro do código de um único sistema. Então, isso é muito comum. Ah, mas então quer dizer que eu só posso fazer método de uma linha? Não é bem assim, mas também você não precisa ter um método lá de 1000 linhas. Eu acho que talvez até 100 linhas já é bastante coisa. Quando seu método tem mais de 30, 40 linhas, provavelmente ele está fazendo coisa demais. Isso já é uma coisa que eu acho que você pode começar a avaliar agora. Para lembrar ali do código que você tem que mexer todo dia. Quantos dos métodos que você mexe tem mais de 30 linhas? Eu aposto que a maioria deles tem. Tem muito programador .NET, principalmente o pessoal que veio do VB, que eles têm uma certa bronca ali disso, né? O pessoal abre o código do Java, né, da galera do Java, e às vezes vê lá uma classe que só tem uma linha, e fica reclamando, pô, mas por que eu vou criar uma classe que só tem uma linha? Eu não sei o que leva alguém a criar uma classe com uma linha só. Não acho que seja um problema também, né? Tem uma visão de responsabilidades ali, são coisas distintas. Não tem a ver com a quantidade de linhas que a sua classe tem, nem que o seu método tem. Tem a ver com a responsabilidade que ela tem, né? O para que ela foi criada. Mas isso não é um problema, e é melhor você ter uma linha só do que ter 900 linhas dentro do método. Se for para escolher, com certeza eu prefiro que só tenha uma linha. Qual que é a chance de você achar um bug num método de 100 linhas? É uma chance grande. Agora, qual que é a chance de você achar um bug desse num método que só tem uma linha? É muito menor. Então, não é uma relação direta. Pode ter bug também em um método de uma linha, de 5 linhas, mas é uma tendência. Quanto mais linhas você tiver, mais complexo o código fica. E quanto mais complexo o seu código for, mais tendência ele vai ter de ter bugs. Então, a chave para ter bugs é ter teste? Sim, você precisa de teste. Mas também é importante que você olhe para a complexidade do seu código. Quanto mais complexo ele for, mais tendência ele tem de ter bugs. Até porque ele pode não ter bugs hoje, mas se ele for complexo e alguém precisar mexer nele, com certeza ele vai quebrar. E aí o fato de não ter teste piora em 300, 500% a chance de você ter um bug ali no meio. Mas é isso, pense aí no código que você mexe hoje. Pense lá na quantidade de linhas que você tem que mexer em todo método. Eu aposto que a maioria deles tem mais de 100 linhas. E eu acho que é importante pensar em responsabilidade. Quando você pegar o seu próximo método ali que você tiver que mexer, você precisa incluir mais linhas nele, para pensar um pouco na responsabilidade que o seu código tem agora. Você não precisa mudar o mundo, você não precisa voltar e refatorar seu sistema inteiro. Mas antes de colocar uma alteração nova lá, pense em responsabilidade. Para que serve essa linha que eu vou colocar? Mas é só colocar um ifzinho aqui. Não é um ifzinho. Pensa na responsabilidade. Para que serve meu ifzinho? Será que esse ifzinho precisa ficar aqui?
né? Será que tem necessidade de colocar isso aqui? E aí isso vai te ajudar um pouco mais ali a isolar melhor as responsabilidades e conseguir diminuir a complexidade do seu código. E eu acho que é isso que pega mais nos testes, né? Quando sua classe faz coisas demais, fica difícil testar também. E aí, conectando essas coisas com o seu teste de banco ali, que é difícil de fazer, como que a princípio de responsabilidade única ele pode te ajudar a fazer os testes com banco de dados. Normalmente, é muito difícil testar classes de repositório, fazer testes de unidade. Mas por quê? Porque ali eu estou conectado diretamente ao banco. Então, sempre que eu preciso fazer alguma coisa no banco, o pessoal dá uma bugada, né? Tá, mas aí tem o banco, como é que eu faço? Eu tenho que criar um mock do banco? Eu tenho que criar uma instância de banco em memory para poder fazer o teste? Como é que eu vou testar sem conseguir conectar no banco? Eu tenho ali... Normalmente, se eu vou fazer um insert, por exemplo, é uma coisa um pouco mais simples, mas se eu preciso fazer um update, se eu preciso fazer um select ou um delete, eu sempre tenho uma lógicazinha ali dentro da repository para poder montar minhas queries. Como é que eu faço para fazer esse teste sem precisar conectar no banco? Nesses casos, eu sempre faço duas recomendações. A primeira recomendação é: se pergunta se realmente você precisa fazer teste dessa classe. Tem muitas coisas que não tem necessidade de você empregar esforço de teste. Se eu faço um CRUD, que ele só recebe um objeto e faz um insert, provavelmente eu não vou ter problema com isso. Eu não tenho tanta necessidade de fazer teste nesse CRUD. É claro que existem situações. Tudo depende de como está estruturado o seu código. Então, se ele tem alguma lógica para montar isso, talvez seja interessante você fazer um teste. Mesmo assim, às vezes é uma lógica muito simples. E lógica simples nesse nível não tem necessidade de ser testado. Né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu estou com a solution aberta aí, uma solution de teste. Né? Deixa eu pegar aqui um exemplo só para vocês visualizarem. Aqui, ó, eu fiz uma classe, criei uma classe aqui que faz insert no Mongo, uma base Mongo. Então o Mongo é legal por causa disso, né? Porque ele é bem simples, não tem aquela tralha de ficar montando SQL, é bem mais fácil de trabalhar. Eu adoro Mongo, banco não relacional por causa disso, né? Acho que todo dev adora, né? Ou todo dev adora ou detesta os bancos relacionais, mas vamos lá. Esse caso aqui, ó, o método incluir, deixa eu aumentar a tela aqui para ficar mais visível, né? Melhor, né? Ficou muito grandão. Vou pôr 150% aqui. Pronto. Acho que é melhor assim, né? Para esse caso aqui, o método incluir ele é muito simples. A única coisa que ele faz é chamar o incluir do driver. Que no caso aqui, insert one async. Será que eu preciso fazer teste dessa classe, desse método? Será que tem necessidade de eu ver? Eu não preciso testar se o insert one vai inserir o documento lá. Se eu estou usando um componente terceirizado, que nesse caso é o driver do Mongo, eu não tenho necessidade de testar esse componente. Eu tenho que partir do princípio de que quem fez o componente já testou ele. Senão, o trampo não rende. Você vai pegar aqui um monte de referência diferente e vai ter que ficar testando tudo. Não é o foco. Até porque, se você achar um problema no insert one async, não vai ser você que vai corrigir. Você vai ter que mandar um pull request lá pro pessoal do MongoDB lá para poder fazer essa alteração. Então, não vale a pena. Sempre que você tiver alguma coisa que é encapsulada num componente, ela não é passível de teste. Você pode até mocar ele, ou fazer alguma coisa do tipo, mas não tem necessidade de testar. Né? Ele não precisa ser testado. Quem fez tem que garantir que está funcionando. Então, para esse caso aqui, para o incluir, eu não preciso criar um teste. Não tem necessidade. Então, a primeira coisa que eu sempre recomendo é pensa na necessidade do teste.
Agora, é claro que isso não pode ser uma desculpa. Você não pode usar isso como, mas o japonês lá falou que eu preciso pensar na necessidade de testar e eu acho que a minha não precisa. Não tem problema. Aí é um ônus seu que você está comprando aí. Não me coloca no meio dessa treta, não. O que eu sempre avalio, particularmente? Se eu acho que tem uma lógica embutida nessa consulta ou nesse acesso ao banco, eu testo. O que é uma lógica? Se eu tenho um if, se eu tenho um and ou um or, aí, ou um loop, nesses casos eu faço teste. Se eu não tenho, se eu só tenho chamadas de métodos externos e atribuição de variável, atribuição de campos de uma classe, de um objeto, esses casos eu nunca testo. Porque realmente ali não vai dar erro num get. Né? Ou pode até ser que dê, depende do que você faz lá, mas a gente espera que não dê. Até porque se for um get seu, não é boa prática colocar código nele. Então, pensa nisso. Quando você achar quando você está com dúvida se precisa testar ou não, olha para a lógica que tem dentro do método. Se ele só tem getSet, se ele só tem chamada de métodos estáticos, né, ou estáticos não, métodos que recebem parâmetro, devolvem valor, você não faz nenhuma lógica com eles, eu jamais testo. Se tem um if, se tem um end, se tem um loop, aí eu começo a fazer teste, porque aí sim eu estou mexendo numa lógica de fluxo, e esses caras aí são os que dão um problema. Agora, a segunda dica que eu dou é para os casos onde você precisa fazer um teste, onde você tem uma lógicazinha ali e ela é passível de bug e você precisa testar. A recomendação que eu faço sempre é verifica se você não pode dividir as responsabilidades. O segredo de você conseguir fazer teste quando você tem uma dependência externa, é dividir. É dividir para que você consiga isolar a um ponto que fique tão simples que você não precisa testar a conexão com o banco. Vamos mostrar aqui alguns exemplos, e aí eu acho que fica mais fácil para você ver e para você entender. Eu tenho aqui algumas classes que estão aqui na minha estrutura de solution, que está aqui na infraestrutura, são classes que fazem conexão com o MongoDB. Então, eu já tenho elas prontas aqui, não vou entrar no mérito. Eu vou subir esse fonte lá no GitHub, e aí se você quiser consultar ele para ver, você pode dar uma olhada lá. Esse cara aqui, ele tem uma consulta, um método de consulta aqui, que recebe o nome parcial do cliente, para fazer tipo um like ali, né, no SQL, e um período de consulta também. Eu já tenho alguns clientes nessa base Mongo. Eu vou espetar o Swagger aqui para a gente ver. Eu tenho aqui na minha base Mongo 5 clientes. Já estão cadastrados aqui. Tem alguns campos bem simples, né? CPF, nome, data de nascimento, data cadastro e um filtro aqui de um tipo. Eu só coloquei aqui para a gente demonstrar os filtros. Vamos lá. E aí, se a gente vier aqui no clientes acoplado, se você nunca mexeu com Swagger, pelo amor de Deus, vai atrás, dá uma olhada, dá uma estudada. É uma parada muito interessante para quem programa .NET, ajuda muito, acaba com um monte de problema que a gente tinha antes de não poder retestar as nossas APIs sozinhos, né? Tinha que ter um projeto no Postman, um projeto no SoapUI ali para poder fazer um teste. Nossa vida era bem mais difícil, né? E agora você consegue fazer tudo aqui pelo próprio browser, além de fazer um monte de documentação, né, que a gente não conseguia fazer antes, tinha que fazer tudo manual. Agora você pode fazer tudo pelo Swagger. Não vou te mostrar aqui como é que implementa Swagger na sua aplicação, mas é muito simples. Eu espero que você já conheça. Mas se você não conhece, corre atrás lá, pega o nome aqui, Swagger, e vai atrás porque é uma coisa bem interessante mesmo. Todos os clientes da base aqui, eles começam com o nome cliente. Deixa eu fazer só a execução aqui da primeira consulta, sem parâmetros, para você ver que se não tiver parâmetros, ele vai executar a consulta e vai trazer todo mundo. Veja que eu tenho 5 clientes lá, mas o cliente do tipo, o primeiro cliente da base, ele é tipo 1. 1, né? E aí a nossa consulta aqui, ela filtra só equals tipo 2.
Então, ele só trouxe 4 clientes. E aí, se eu vier aqui e colocar um nome, todo mundo começa com um cliente, né? Então, eu vou colocar aqui 222. Ele vai trazer só um like, um contains, né? Que é o que a gente usa no Mongo. E ele vai trazer o cara aqui. Simples assim, né? Uma coisa bem tranquila de se fazer. Agora, é claro que, por exemplo, então, nesse caso aqui, a data ela é opcional. Né? Então, se eu colocar a data, ele vai fazer um filtro. Esse cliente aqui é 2020, 10/19. Se eu colocar aqui que a data inicial é 12/1, ele não vai trazer, né? Assim como se eu apagar aqui e pedir só quem foi cadastrado depois do dia 19, ele vai trazer só um dos clientes. Se eu colocar aqui talvez dia 11, ele vai trazer mais, né? São 2 clientes aqui. E aí se eu colocar uma data final aqui, né, que está 2019, se eu colocar aqui 2020, ou 2019 não, 19/10, né? Se eu colocar aqui 10/18, aí vai me trazer só o cliente 3. Então você vê que é uma coisa bem simples, né? Mas que já tem alguns parâmetros opcionais aqui, e aí significa que existe alguma lógicazinha ali para poder montar esse cara. Não é uma coisa simples, mas que demanda teste. Eu não estou aqui só preenchendo um objeto para poder incluir, como seria o insert aqui. Que ele simplesmente vai pegar isso aqui, vai parsear num objeto cliente e vai mandar para o Mongo para poder inserir. Então é bem diferente. E a lógica que executa esse cara aí é essa daqui. Ó. Então aqui eu estou usando o operador novo, não sei exatamente quando ele entrou no .NET, eu acho que foi na 2.0, mas não me lembro. É até interessante de falar desse ponto, porque às vezes pode ser que para você isso aqui não é uma lógica de nada, mas na verdade é. Então é uma coisa relevante sim, principalmente para o nosso caso aqui. Então ele vai avaliar se todos esses parâmetros aqui estão nulos, se tiver ele vai colocar um valor específico aqui. Né? E aí a nossa query mesmo, que tem também alguns operadores lógicos, que tem AND, tem menor ou igual, maior ou igual. Né? Então, esse é um caso que parece ser bem simples, parece ser uma coisa muito idiota, mas ele tem uma lógica embutida ali sim, e ele precisaria sim receber alguns testes. E aí, para a gente demonstrar um pouco aqui do princípio de responsabilidade única, vamos tentar criar um teste para esse cara, e aí a gente vai ver como é que fica. Eu já criei aqui uma classe de teste e um projeto de teste também. Então, já deixei o nome pronto aqui para a gente ganhar tempo. Deveria retornar clientes que tenham o texto 111 no nome. Então, o que a gente vai fazer aqui é, se você não tem familiaridade com o teste ainda, procura outras aulas aí minhas e lá eu explico sobre como você cria um teste de unidade, como que você cria mocks, para que ele serve. Então procura lá no YouTube ou não sei onde você está vendo aí, mas no YouTube principalmente tem todas as aulas, tem tudo explicadinho ali como é que faz, beleza? Não vou entrar nesse mérito agora, espero que você já saiba. Se você não souber, volta lá nas aulas e você vai ver como é que faz. Então, vamos pegar aqui controller, new clientes acoplado controller. Vamos fazer a nossa chamada aqui. Consultar. E aí a gente vai passar o texto 111, que é o que está falando ali no enunciado. E aqui eu posso passar nulo mesmo. Opa. Are equal.
Então, se a gente for pensar aqui no cliente que tem o texto 111, ele é o nosso cliente número CPF 111. Mas vamos até pegar aqui esse cara aqui. Opa, preciso dar um await nele aqui. Isso é interessante também. Opa. Em algum momento aqui do .NET, que eu também não vou saber dizer exatamente quando, a gente consegue também agora criar testes assíncronos. Então, mesmo no teste, evita ficar colocando .result aqui, .wait. No teste, talvez não faça tanta diferença. No seu código de execução, sim. Quando você estiver no código de produção, jamais você deve usar result. Ele causa alguns efeitos colaterais aí que não são muito positivos, não. Claro que tudo depende um pouco, né? Depende do seu ambiente, depende da quantidade de acesso que você tem no seu sistema, mas é uma coisa mais, digamos, perigosa para a performance do seu sistema. Você pode procurar documentação sobre isso, mas evita usar. Então, aqui no teste não faz tanta diferença, mas eu acho que é interessante sim você usar teste async para você ir se acostumando com a parada, né? Para você começar a pegar mais. Muita gente que veio lá do Full Framework, que veio do VB principalmente, não tem esse hábito de usar a programação assíncrona. Na maioria das vezes ele vai te ajudar. Em alguns casos talvez não, mas na maioria das vezes é interessante que você use async await. Então, sempre que possível, use. Estude também, porque ele tem implicações, né? Então, para você saber quando não usar. Mas vamos lá. Então, eu espero que retorne aqui cliente 111 no retorno ponto. Acho que aqui é um. Ele devolve um action result. Então, aqui na verdade, eu teria que fazer um list de cliente. Teria que fazer um parse desse cara aqui, né? E aí eu pego o primeiro item dele para pegar o nome. Esse aqui seria o nosso teste, né? Eu vou chamar aqui cliente acoplado controller. Eu vou chamar o consultar e aí eu vou ver se na consulta, passando o nome 111, e aí eu quero ver se na consulta vai retornar um cara só, que é o cliente 1111 aqui. Agora aqui já está dando erro na minha controller, por quê? Ela espera aqui um parâmetro iMongoDB context, que é esse cara aqui. Aqui a gente já começa a achar a primeira dificuldade. Então, se eu tiver que passar um mock desse cara aqui, eu tenho que criar um mock. Eu já tenho um mock aqui referenciado. Vamos usar mock de MongoDB Context. E se você não sabe usar o mock também, procura aí nas aulas que você vai achar. Então, eu vou criar um mock aqui, vou passar para ele. Legal. Vamos rodar o teste aqui para ver. E aí já deu um erro. Value cannot be null na collection. Vamos só colocar um breakpoint aqui para você conseguir ver. Ele passou, só que o clicou, ele está nulo. Então, é óbvio que está nulo porque a gente só criou um mock desse cara aqui, e aí eu preciso dar
um setup nesse get collection aí, para ele poder retornar alguma coisa. Agora aqui já começa um pouco da dificuldade da gente testar com um banco de dados, né? Eu começo a entrar no mundo do banco e as coisas começam a ficar difíceis. Porque agora eu entro num dilema. Pô, mas como que eu faço para mocar a collection? Então se eu vir aqui, mockdb, vou dar um setup nele aqui. Um get collection de cliente. E aí eu vou ter que usar aqui um it is an string returns. Que return que eu vou dar aqui? Então eu vou ter que procurar aqui, ó, tem que retornar um imongo collection. Como é que eu crio um imongo collection? Eu vou ter que criar um outro mock aqui do imongo collection. Você vai ver que é possível sim você criar um mock para o Mongo. O Mongo nesse ponto ele é muito, muito flexível, dá para você criar mock de um monte de coisa. Não vou entrar nesse mérito aqui porque não tem tempo, né? O nosso tempo aqui é curto, mas você vai ver que não é uma coisa trivial. Não é uma coisa muito simples. E outra, se você conseguir fazer esse mock, você vai ver que nesse teste aqui não faz tanto sentido você mocar a collection. Porque quando você mocar a collection, você vai ter que mocar o find também. E a nossa lógica, parte da nossa lógica, ela está aqui no find. Né? Porque eu tenho esse end, eu tenho esse menor igual aqui, eu tenho esse igual a 2. Então, o seu teste mocando o banco, ele só vai fazer sentido se você mocar a estrutura do banco. Para que você consiga fazer o find funcionar. Só fazer o mock da collection já não é uma tarefa tão simples. Se você for lá no Stack Overflow, você vai ver que existe. Você consegue pegar o código que está lá, colar aqui e vai fazer funcionar. Já fiz isso algumas vezes, funciona muito bem. Nesse ponto, como eu falei, o Mongo ele é muito mais flexível do que os outros. Com outros databases, talvez você não tenha essa oportunidade. Com Oracle, que é uma coisa ali complexa para trabalhar com .NET. O SQL eu acho que tem até algumas ferramentas, talvez seja possível, mas você vai ver que não é uma coisa trivial. E aí quando esse tipo de coisa acontece, a maioria dos devs vai atrás de recurso, vai atrás de ferramenta. A questão é, será que vale a pena? Então, como eu falei lá no começo, às vezes fazer o teste de uma coisa não vale a pena porque você não vai mexer tanto. Em outros casos, não vale a pena você estruturar o seu teste, aumentar a complexidade do seu teste, do seu código de teste, né, só por conta de uma estrutura de banco. Mesmo que você pense assim, mas aí eu posso usar essa estrutura para outros métodos, eu posso compartilhar, posso encapsular, então você pode. Mas pensa bem, o quanto de esforço você vai ter que empregar nisso para você conseguir fazer um teste desse daqui. Às vezes não tem necessidade. Então, a complexidade do seu teste, ela está diretamente ligada à complexidade do seu código de produção. Se você cria um código complexo, vai gerar um teste complexo. Existem cenários e cenários. Então, em algumas situações, talvez sim você precise de um mock, um banco in memory para poder trabalhar. Não é problema nenhum, é divertido mexer nisso. Mas o que eu quero te passar aqui são coisas para você usar no seu dia a dia. E às vezes no seu dia a dia você não vai conseguir fazer. É muito legal quando você vai numa palestra e o cara te mostra como que faz. Ora, você cria aqui, você faz, tá legal. Ver o cara fazer é muito fácil, ele tem proficiência naquilo. Quando você vai botar a mão na massa, não é tão simples assim. Esse tipo de ação é complexa, não é simples. Então, mesmo que você pegue um tutorial, você pode aprender, não estou dizendo para você não aprender. É só que, muitas vezes, tem coisas mais simples para você fazer. Você não precisa aumentar a complexidade do seu código de teste só por causa de situações específicas. E banco e origens externas são situações bem específicas. Na maioria das vezes, você não precisa disso. O que você precisa? Você precisa pensar em termos de responsabilidade e dividir. Dividir até ficar simples. Foi a última dica que eu tinha dado. Eu acho que isso, na prática, você consegue resolver problemas que parecem super complexos com recursos que estão na sua mão.
Muitas vezes você pode ter a ideia de gerar um banco em memory, mas você não tem isso na sua mão. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que ver como é que faz. Às vezes, eu gosto de usar o MS Test, né? As pessoas até às vezes falam, mas por que você usa MS Test, não usa XUnit, não usa NUnit? Não uso porque eu não acho necessidade. Talvez se eu precisar fazer uma coisa muito elaborada, eu opte por usar. Mas na maioria das vezes, eu tento não complicar o meu teste. Eu tento deixar o teste muito simples. E aí, o fato de usar MS Test não faz diferença. Porque se o teste é simples, o próprio MS Test me atende muito bem. Não preciso trocar de framework. Né? É a sua preferência, você pode usar aquilo que você quiser. Não se preocupe tanto com isso. Mas não pense só em recurso. Pensa aqui, responsabilidade e complexidade. Quanto mais complexo for o seu código de produção, mais difícil vai ser o seu teste também. Mais complexo vai ser o seu teste. Então, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais simples o seu código for, mais fácil ele é de testar. Então, se você puder resolver as coisas do jeito mais simples, por que não? Por que eu tenho que complicar um código aqui? Vai saber se a outra pessoa que vai vir mexer no meu código vai saber fazer isso também. Então, pensa nisso. São coisas só para você pensar. Não estou dizendo para você mudar o seu framework de teste, não estou dizendo para você mudar o jeito que você vê o mundo. Mas, pensa nisso. Simplicidade facilita o seu trabalho e diminui o seu estresse. Esse teste aqui, ele é bem complicado e eu acho que a gente poderia simplificar o nosso código para não ter que fazer um teste complicado. E agora eu vou te mostrar aqui como que ele pode ser. Eu criei aqui essa outra controller, que é um pouco mais simples. Você vê que aqui a gente já pode ver algumas coisas sobre o princípio de responsabilidade única. Então, a parte de conexão com o Mongo eu podia ter feito aqui na controller também. Mas a verdade é que eu já tinha esse código pronto, então eu já trouxe ele aqui para a API já construído. Mas você pode sim vir aqui e abrir a conexão com o Mongo do jeito que você achar que pode, não precisa ser do jeito que eu fiz. Mas eu acho que para esses casos a coisa fica um pouco mais clara, né? A gente divide essa responsabilidade justamente para não ter que ficar reescrevendo o código de conexão com o Mongo e também para facilitar a manutenção. Então, se eu precisar mexer na conexão com o Mongo, eu tenho ela pronta aqui num único ponto da minha aplicação. Eu não preciso sair mexendo em todo lugar que conecta no banco. Eu sei que esse aqui é o ponto que conecta. Então, a gente já faz isso. Só que para alguns pontos dentro da aplicação ou dentro da estrutura de arquitetura da sua aplicação ali, alguns desses pontos eles já são mais bem definidos na nossa cabeça. Talvez também por herança do passado ali, né? Principalmente quem vê ali das 3 camadas, né? Windows DNA, Com Plus, toda aquela tralha lá. A responsabilidade do fluxo de negócio e da conexão com os dados, ela já é bem distinta. Né? A gente já acha bem errado falar, nossa, mas como assim? Eu venho aqui e conecto no banco diretamente aqui, é esquisito. Né? Mas é esquisito porque a gente já aprendeu assim, ou pelo menos a maioria dos devs de hoje, né? Já aprendeu a fazer separado. O que eu estou passando para vocês aqui como o princípio da responsabilidade única, né? A aplicação desse princípio no seu dia, no seu dia a dia ali, é só para que você traga esses conceitos também para tudo que você faz. Quem te ensinou a separar dado de negócio estava pensando também em princípio de responsabilidade única. Então, você já tem esse conhecimento dentro da sua cabeça. Você só precisa tirar ele do lugar onde ele está encostado ali e começar a aplicar nas pequenas coisas, né, nos pequenos detalhes. Essa controller ela já tem essa separação do Mongo, só que a gente coloca aqui uma classe no meio, que é o cliente repository. Veja que aí eu já tenho, aqui para o nosso teste, a gente já teve que fazer uma outra complicação, que é esse cara aqui. Eu teve que fazer um cast aqui para list. Por quê? Porque a nossa controller ela devolve um eActionResult, que é uma boa prática aí para quando você estiver fazendo uma API, né? Ao invés de devolver o cara concreto, você já devolve a resposta HTTP aqui no seu ActionResult. Então, aqui eu já estou fazendo a primeira separação de responsabilidade. Nesse caso aqui, estava tudo junto.
Então, o nosso método de consultar era o cara que pegava a conexão com o Mongo, que está aqui, e já executava a consulta. Às vezes não é um problema fazer desse jeito, tá bom? Depende de caso a caso. Eu não gosto, eu prefiro separar essa responsabilidade para simplificar o teste. Então, eu já fiz isso daqui, eu criei uma classe cliente repository, e aqui a controller não precisa ir no banco, ele só chama a classe de repositório. Eu acho muito positivo separar desse jeito, principalmente a controller. Muita gente sai colocando código aqui. Eu gosto de deixar a controller só com a responsabilidade, no caso das APIs, né, só com a responsabilidade de comunicação e transporte. Então, toda vez que eu vou mexer numa controller, conectando já aí com o princípio de responsabilidade única, eu não quero dar a responsabilidade dela controlar fluxo de aplicação. Eu posso dar essa responsabilidade para outra classe. Então, a controller, quando eu preciso mexer em alguma coisa, eu sei que ela só faz roteamento. Eu sei que ela vai ser responsável por rotear as requisições e, eventualmente, fazer mapeamento de algum retorno. Então, por isso que eu falei, ela faz rota e faz transporte também, comunicação e transporte. Eu estou dividindo responsabilidade para deixar tão simples a ponto de eu não precisar testar. Então, para que eu vou fazer um teste desse daqui? Só para eu saber que vai retornar um JSON? Não tem necessidade de fazer isso. Às vezes, talvez, se você tiver alguma coisa muito específica, até faço aqui, mas é muito raro. Na maioria das vezes, minha controller tem duas linhas. Ela faz só isso aqui, ó. Chama uma classe e devolve um retorno. E aí, para que eu vou fazer um teste em cima disso? Não tem necessidade. Para pegar cobertura, a cobertura de teste é um indicador. Ele não é alguma coisa que realmente importa para você. Né? Não preciso dar cobertura nisso aqui, eu não vou mexer. Eventualmente eu mexo na rota aqui, ó. Mas quem consome a rota é que precisa ter o teste. Talvez. Às vezes nem isso precisa. Então, simplicidade. Quanto mais simples você faz, mais foco você vai dar naquilo que é importante. Não perde seu tempo, a gente já tem pouquíssimo tempo para fazer as coisas, toda hora a gente está atrasado, o projeto está atrasado. Não fica gastando seu tempo testando controller. Que não faz nada aqui. Ó. Lembra que eu falei, né? Atribuição e chamada de método, eu não faço teste. Não tem necessidade. Então não fica gastando seu tempo para dar cobertura e para mostrar para o seu chefe lá que o sistema tem cobertura de teste de unidade. Isso aqui não serve para nada. Testar isso aqui não serve para nada. Então, usa seu tempo para testar o que importa. No nosso caso aqui, o que importa é o código da repository. Para esse teste aqui, nós vamos ter um problema muito parecido que é mocar o find. Como eu falei, não faz sentido você criar um setup para esse cara aqui, porque você vai forçar o retorno dele. Então, não tem sentido nenhum mocar esse find desse jeito aqui. O que eu preciso testar? Eu preciso testar quais são as regras aqui, né? Então, se eu enviar o nome, eu vou usar o nome. Se não, eu vou usar branco. Se ele for nulo, eu vou usar branco. Para as datas, mesma coisa. Se eu informar a data, eu vou usar a data. Se não, eu vou usar min value ou max value aqui no final. E aqui, uma outra regra. Eu preciso ver se esses filtros aqui estão sendo respeitados. Inclusive esse aqui do tipo 2. Então eu preciso saber se, por exemplo, alguém veio aqui e tirou o tipo 2 ou colocou o tipo 3 aqui. Eu preciso ter esse teste para isso. E saber se ele está combinando os parâmetros ou não. Porque às vezes alguém vem aqui e coloca um OR, por exemplo. Ou coloca um menor ou um igual. E faz uma alteração desse tipo e quebra a nossa query. Então, é esse tipo de teste que eu preciso fazer. Olhar para o fluxo. A lógica de fluxo ela está aqui. Então, lembra sempre disso. If, loop e operador matemático aqui. Ou talvez chamada de método que gera um valor. Talvez eu faça uma aula sobre isso também. Tem bastante coisa para tirar dessas aulas aí. Então, vamos lá. Se eu quiser fazer esse teste, vou rodar ele aqui.
e esse teste recebeu o mesmo bug do outro. Aqui é aquele esquema, ou a gente cria um mock do Mon que não faz sentido, ou a gente conecta no banco para testar. Nenhum dos dois faz sentido no nosso caso aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de fazer a query desse jeito aqui, que está complexo, eu vou ter que testar uma expression aqui. É possível também, mas não é uma tarefa simples. Eu já fiz, não recomendo que você faça porque eu acho que não vale a pena. Em quais situações você faz esse tipo de teste ou que você pode aumentar a complexidade aí colocando talvez um banco em memory? Quando você estiver testando legado. Se você não quiser mexer nisso aqui, porque você não que você quiser não, se você não puder mexer nisso, aí você testa desse jeito. Se você puder mexer, é melhor. Então, existem situações que você não vai poder mexer. Cara, o custo de mexer nisso aqui é alto, não vale a pena. Já peguei queries link to entities em cima de base relacional que tem 150 linhas só de query. Testar link é muito complexo, é muito difícil. E, cara, é dolorido. Até para debugar é difícil, né? Não sei se você já teve a experiência terrível de fazer debug disso, mas é ruim também. Então eu não recomendo. Não tenho nada contra exatamente, mas para coisas simples. Quando a coisa começa a ficar muito complexa, eu não recomendo você usar link. Dificulta. De novo, não sou contra exatamente, é só que aumenta a complexidade. É um bom recurso, ele é muito legal, mas não adianta ele ser legal se ele vai dificultar a sua vida. Então, tô falando coisas aqui para você pensar, beleza? Não tô falando para você mudar e fazer as coisas que eu acho que é certo, não. É, pensa aí, pensa nisso. Muitas vezes você gera problema com essas consultas aqui. Elas ficam mais difíceis do que podia ser. Então, pensa nisso. Eu acho que ajuda bastante. Aqui, eu já tenho um esquema criado aqui, deixei pronto também para economizar o nosso tempo, que é essa classe aqui. Ó. Uma outra forma de você trabalhar com o Mongo é usar o filter. Né? Essas classes de definitions. Né? Ele cria aqui um filter definition. E aí você consegue fazer uma definição um pouco mais trabalhosa, né? Vai gerar mais linha de código, mas ela fica mais clara e fica mais simples de debugar também. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando a responsabilidade dessa classe aqui de montar a minha query. Então eu estou dizendo que a repository nesse caso aqui, ela vai ser responsável só por fazer a comunicação com os comandos do banco. Então, lembra o que eu falei? O objetivo aqui é dividir responsabilidade para ficar tão simples que você não vai precisar testar. Então, o que eu preciso testar? É só saber se essa lógica aqui de montagem da query ela está funcionando ou não e se ela foi alterada ou não. E aí ele tem os mesmos parâmetros. Eu só vou passar aqui nome parcial, data inicial, data final. E aí na hora de dar o find, eu vou simplesmente usar essa assinatura aqui que recebe um filter definition. Então, assim como o incluir, ele virou um método de duas linhas. Agora eu consigo fazer esse teste. Então, se eu vier aqui, eu não preciso testar mais a minha classe de repository, porque ela não está fazendo nada, né? Só está fazendo atribuição e chamando o método direto para retornar. E eu simplesmente posso fazer o teste em cima da minha classe de filter definition, ao invés de fazer o teste lá na repository. Então, eu posso também remover esse teste daqui. E agora vamos focar o teste nesse cara aqui. Ó. Agora o teste muda de nome também, né? Então deveria retornar cliente, não. Então deveria criar filtro de clientes que tenha o texto 1111 no nome.
E aí eu limo a necessidade de ter que fazer teste com o banco. Agora sim, a gente só vai vir aqui e vai fazer um filter definition. Aliás, aqui é filtro. A classe é estática, né? Então não. Eu não sou muito chegado também a criar classe estática. Eu acho que muitas vezes é um problema de modelagem, né? São coisas práticas, mas no final uma classe com funções estáticas é como se fosse um utilitário. Aquela famosas classes útil, helper, e eu não gosto desse padrão, não. Eu acho que ele é meio que um lugar onde a gente aloca coisas que não servem, não se encaixam em outros lugares. E aí, tudo que a gente acha que não cabe numa classe que já está modelada, a gente encaixa como útil ou encaixa como helper. Então eu não gosto muito porque eu acho que a gente falha nessa modelagem aí. É uma opção, tá? Uma opção de design. Então não tenho nada contra você fazer exatamente, eu não gosto de fazer. Então eu prefiro tentar modelar eles no lugar certo e dar o nome certo. Às vezes eu abro exceções, então quando eu vou criar filtro é um deles. Né? Eu não vejo necessidade de você criar um objeto de domínio para poder passar aqui e ele criar o filtro. Né? Eu acho que você pode passar ele no parâmetro mesmo, ou passar diretamente os parâmetros que você precisa, como a gente fez aqui. Depende muito da situação, mas na maioria das vezes eu não sou muito fã. Não. Que tipo de teste a gente vai fazer em cima desse código aqui? Então, o que a gente fez nessa alteração, nesse refactor, foi vamos separar a responsabilidade entre criar o filtro e executar a chamada no banco. Foi exatamente isso que a gente fez aqui. Criamos uma classe que retorna o filtro e aqui o nosso repositório junta os dois e executa a consulta. Ou seja, eu diminuo a necessidade de fazer teste com o banco aqui, mas agora eu preciso testar se o filtro está sendo gerado da maneira certa. Como estava antes, eu não tenho como fazer esse teste. Né? Eu não tenho como ver aqui se o filtro está gerado certo sem ir no banco. Aqui eu consigo. Então, como eu consigo? Vai exigir algumas coisinhas ali, alguns recursos. Eu também já tenho esse recurso pronto aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho essa classe aqui, campus do definition, e aí eu tenho aqui obter do update e obter do filter. Né? Então eu já deixei uma carta na manga aqui. Eu consigo pegar, toda vez que eu faço um filtro aqui, especificamente falando agora para o Mongo, tá bom? Eu tenho o jeito da gente criar o filtro é que ele vai devolver para a gente esse filter definition. No final das contas, o filter definition é um BSON document. O BSON é uma variável ali do JSON em formato byte, né, que é comprimido. Então ele vai me devolver um documento desse tipo aqui. Eu consigo fazer uma leitura desse documento, como se fosse uma expression. Então eu consigo olhar aqui. Quais campos retornaram desse cara. Então, campos do definition, obter do filter. E vou passar aqui o filtro. Ele vai me retornar um array. Vou colocar qualquer coisa aqui. Só pra gente ver. Aqui ele vai virar void, né? Só rodar um debug aqui para vocês verem. Esse filter definition aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa que tinha lá, só que com mais linhas. Esse é o ônus de você usar desse jeito. Então ele vai criar aqui uma lista de campos. Opa. Aliás, vamos entrar nele aqui e aí a gente consegue demonstrar já falando, né? Ele vai criar uma lista de filter definition, então cada if, cada where, né, lá ali da sua consulta, ele vai virar um objeto desse aqui, né, desse tipo aqui, filter definition, e aqui no final eu consigo concatenar eles como end, como or,
ou dá para montar coisas bem complexas aqui, de várias formas diferentes. Então aqui, ó, eu vou criar uma lista de filter definition aqui e já vou colocar o tipo 2. Lembra que ele existia aqui, né? Ele só pode filtrar o tipo 2. Então, quando ele criar esse filter, eu já vou manter o tipo 2, porque ele sempre vai aparecer. E aí sim, se você informar o nome, se você informar a data, ele vai adicionar aqui esses caras aí no filtro. Então, nesse caso aqui, informei só o nome. Eu vou usar aqui um filter regex, né? Vai gerar um regular expression ali. Os outros filtros eu não incluí. E aí ele vai criar um filter end aqui, né? Então, aqui no nosso mega utilitário, ele vai pegar os filters e vai transformar num array de strings, né? E ele vai criar desse jeito aqui, ó. Você consegue detectar se tem AND ou OR, dá para fazer um monte de coisa ali. Não vou entrar nesse detalhe porque não tem muito tempo aqui, já estou estourando o nosso tempo. Então veja aqui, ó, que ele já retornou o campo tipo 2 e o campo nome igual a 111. Então o que a gente tem que fazer aqui? Vamos só rodar esse teste quebrando, né? Muito importante, sempre quebre seus testes antes, para que você não tenha um feedback errado, né? Para que você saiba o que está rolando ali. Nesse caso a gente já tem a cola aqui, já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu sei que quando o filter definition receber só o nome, eu só posso ter dois filtros. Eu só posso ter o filtro do nome e o do tipo. Então, o do tipo é obrigatório. Se eu mandar criar sem nada, ele tem que entrar. E se eu passar os outros parâmetros, ele tem que criar só o dos parâmetros que eu passei. Então, para esse caso aqui, ar equal 2, campus.length, tem que retornar dois campos. Aí, o primeiro campo tem que ser tipo igual a 2. E o segundo campo tem que ser nome igual a 111. Opa, não preciso setar os atalhos que eu estou acostumado aqui. Eu vou apertando o teclado, não configurei esse Visual Studio ainda. Rodou o teste, falhou. Falhou porque aqui a gente espera um regex, né? Então eu tenho que ter aqui a barra. Ctrl RT, né? Estava acostumado a usar Ctrl RS. E aí passou o nosso teste. Então agora eu sei que se eu mandar o nome, ele vai gerar os dois filtros. Se eu mandar somente pelo tipo 2. Se eu mandar sem nada, ele tem que trazer tudo que está na base que seja do tipo 2. Então aqui eu sei que, vamos deixar aqui para quebrar nosso teste. Ele vai ter que retornar um campo só. Estava esperando 2, né? Retornou só 1. E esse 1 tem que ser o tipo igual a 2. Vou dar de novo. Legal. Criou só tipo 2. Agora, data início. Se eu passar aqui a data de início, um
10. Vou usar o formato aqui que eu acho que é melhor. Ele tem que me mandar só o tipo e a data. Vamos ver o que ele vai retornar aqui. Ó, para data, nesse caso, como não é um equals, né, é um greater than aqui, um maior ou igual, né? É greater than e equal, né? Na verdade. Ele já retorna numa estrutura diferente, porque esse cara aqui é um JSON, né? Então, ele é estrutura diferente mesmo. Aqui, eu já teria que fazer desse jeito aqui. Opa. Retornou certo. Vamos fazer o mesmo teste para a data final. Tem data final, data inicial, né? Aqui, inicial, data final. Vou dar todos os testes agora para ver. Legal. A data final é menor ou igual, né? Less than and equal. Vou dar de novo o teste aqui. Agora a gente faz a combinação, né? Só para a gente ver se as combinações estão rodando. Eu não vou testar todas as combinações, aí depende do método que você vai seguir aí pro seu teste. Quando eu tenho testes cartesianos, eu não testo todas as combinações possíveis, né? Eu testo só algumas, geralmente as que eu acho que dá mais problema, ou as que são mais usadas, ou se realmente não tem necessidade de testar todo, tem muita combinação, né? Eu faço um teste ali que eu tento representar ao máximo a variância de cenários, aí, né? A variação dos cenários. Para esse caso aqui, a gente pode testar um parâmetro ou todos os parâmetros, né? E aí, se tiver dois, ele provavelmente vai funcionar, ou a gente pode assumir que vai funcionar. Dependendo do caso, às vezes você precisa realmente testar todos. Então, depende um pouco aí do que você precisa fazer. Para esse caso especificamente aqui, eu acho que não tem necessidade, porque isso aqui, esse LTE e o GTE aqui, já ajuda bastante. E eu acho que já cobre bastante do que a gente tem. Filtro de clientes completo. Completo é um nome ruim, né? Filtros de clientes com nome e período. Aí aqui, opa, e período. Aqui só preciso ajustar, né? Que não é, tem o texto no nome. Criar filtro de clientes por nome 111, né? Que esse era o nome que a gente tinha antes lá na controller. Aqui não, né? Então, vamos colocar aqui, criar 33. Vamos colocar aqui data new date time 2025 1
New date time 2020 5/10. Vou colocar 22 aqui, né? Agora o que a gente tem que fazer aqui é só uns Ctrl+C, Ctrl+V, né? Greater than, less than. Aqui 5 e 5. Primeiro dia era 1, o segundo dia é 22. Com o nome 33. Vamos rodar aqui para dar erro. Porque o nosso filtro aqui ele tem que ter... Ué, veio 3. Vamos ver como ele retornou aqui. Ah, legal. Essa é uma informação interessante. Quando está no mesmo campo, ele retorna junto. Ele não retorna 4 campos. Legal. Isso dá para você abrir também lá, tá? Não, não é um grande problema, não. Se você precisar de detalhe, né, e for uma coisa mais simples, você consegue abrir pelo JSON lá. É só que eu que não abri para deixar mais fácil. E aí ele executou. Então aqui a gente consegue fazer um teste que é bem mais simples, né, do que o teste que estava, do que o código que estava lá. Ele, claro, ele tem alguns ônus aqui, né? Eu tenho um monte de linha para executar. Aqui eu tenho poucas linhas. Então, em termos de estrutura, talvez esse cara aqui não seja tão bonito ou tão elegante quanto essa solução aqui, mas tenha sempre em mente que isso aqui vai te gerar uma complexidade de código, né? Vai deixar o seu teste mais difícil. Então, se você precisa testar, faça essa avaliação que eu falei aí. Se você precisa testar, é importante que você abra opções. Isso aqui pode não ser a coisa mais bonita do mundo, mas é simples. É só um monte de if com add numa lista. Então, a simplicidade vai trazer simplicidade para o seu teste. Se você tivesse que fazer um teste em cima do Mongo, em cima das classes do Mongo, você vai ver que é extremamente complicado. Então, você sempre vai ter que escolher. Ou você torna o seu teste complexo, né, pensando aqui que talvez pareça um pouco mais simples, mas isso aqui não é simples. Isso aqui é difícil de saber. Se der um problema aqui no seu filtro, você não vai saber o que é. Você vai ter que ficar debugando no banco, você vai precisar de massa de dados. Então, isso realmente aumenta a complexidade. Eu vou deixar aqui um outro exemplo que é do update. Não vou entrar nele aqui, tinha até me programado para fazer, mas nosso tempo já estourou. O update aqui ele faz a mesma coisa, só que aqui eu já tinha usado os filters, os update definitions, né? Não os filters. E aqui já tem uma classe que te retorna esse mesmo cara. Nesse caso aqui foi mais fácil, né? Eu simplesmente copiei o código de um lado para o outro e mandei ele para cá. Então, o refactoring aqui ele seria bem simples, é só var update def é igual a cliente update definition ponto criar, passando o seu CLI.
E aí, acho que aqui eu até já dei um combine ali, né? Então, é isso aqui. E aí a gente fica aqui no mesmo esquema, não preciso criar teste em cima do seu método atualizar, você vai criar só para o seu update definition, fica muito mais simples, fica muito mais fácil de lidar. Eu espero que você nunca tenha tido que lidar com queries dessa forma aqui, eu já tive que lidar com isso aqui várias vezes, é muito ruim fazer teste, fica complicado, eu já tive que mexer em queries, eu dei o exemplo, né? Eu já tive que mexer em queries de 150 linhas, queries link, não vale a pena, eu acho que é muita gastura. Pensa bem antes de usar, é um recurso muito legal, um recurso muito bom, mas ele tem seus ônus também, ele tem ali algumas consequências. Fica de olho nisso aí, só para você não se embananar. É isso, espero que você tenha curtido a parada aqui, já vamos para o fechamento aqui, né? Eu queria trazer um pouco aqui de princípio de responsabilidade única para ver se te ajuda a fazer teste com banco de dados, com dependências externas. Muita gente tem essa dificuldade, parece sempre difícil, eu escuto muito, mas como que eu vou testar sem os dados? Eu não tenho massa para testar. Você não precisa de massa de dados para testar o seu código. O que você precisa é saber controlar aquilo que entra e aquilo que sai da sua lógica. Então, o princípio de responsabilidade única, ele vai te ajudar a manter o controle sobre isso, desacoplar as coisas, né, manter o seu código coeso ao mesmo tempo que ele desacopla e que você consiga fazer tudo que você precisa nos lugares certos. Se eu precisar alterar agora aqui o meu where, eu não vou alterar repository mais. Eu não preciso vir aqui na repository e alterar. Talvez, no máximo, eu tenha que alterar esses parâmetros aqui, né, incluir mais parâmetros, mas toda alteração de lógica ela vai entrar aqui. Ainda assim, se eu alterar os parâmetros, eu não vou fazer teste. O meu teste ele continua focado nessa classe aqui, que é a classe que vai montar o meu where. Então, veja que eu estou dividindo responsabilidade, tornando o código mais simples, ao mesmo tempo que eu possibilito um teste. Né? E o teste é idiota desse jeito aqui. Claro que eu já tinha as ferramentas, né? Talvez você, se você fosse fazer do zero, você ia ter que pesquisar um pouco, mas não é nada demais. Não, são coisas que eu achei por aí também no Stack Overflow, em fóruns, em artigos da internet. Você também acharia, não é nenhum segredo, não tem nada demais aqui. E se você precisar especificamente com Mongo, você pode pegar lá no GitHub e ver como é que eu fiz, explorar ali como que ele faz o retorno. Realmente não tem nada demais, é só um monte de comando sequencial aqui, não tem nenhuma lógica maluca. Mas era isso que eu queria trazer. Simplicidade possibilita teste. Quanto mais complexo o seu código de produção for, mais difícil o seu teste vai ser. Então, estuda essa parada de arquitetura, de design patterns, tira um pouco do preconceito que todo mundo tem, eu não sei se você tem ou não, mas a maioria dos devs tem esse preconceito. Eles acham que desenho de aplicação, arquitetura são coisas para pessoas que ganham mais, são coisas que, né, é um outro nível de carreira. Não tem nada a ver. Todo conhecimento que você tiver agrega na sua carreira e te ajuda a resolver problema. Isso aqui, princípio de responsabilidade única, é para te ajudar a resolver problemas que você tem no dia a dia. Esse é um problema. Eu não preciso aumentar a complexidade do meu teste para testar aquilo que eu quero. Eu só preciso aplicar as coisas certas nos lugares certos. Então, para pensar, você não precisa de recursos mirabolantes para fazer seus testes, você não precisa de ferramentas mágicas que te mocam um banco, criam um banco em memória. Não tem necessidade disso, na maioria das vezes. Cada cenário é um cenário, mas eu diria para você que 95% das vezes você não precisa de recursos mirabolantes no seu framework de teste. O que você tem hoje atende. Você só precisa aprender a dividir melhor a responsabilidade. Não fica pensando assim, mas eu não preciso de mais classes no meu. Né? Para que eu vou criar uma classe nova para o meu projeto? Não tem sentido você economizar a quantidade de classes que você vai pôr no seu projeto. É uma questão de responsabilidade, não é quantidade, é responsabilidade.
O seu código ele tem que estar posicionado nos lugares certos. Cada coisa tem que fazer uma função específica. Cada classe, cada objeto, e isso, como eu falei lá no começo, vai mexer na forma como o seu time trabalha, vai mexer na quantidade de bugs que você gera. Quantas vezes você já não mexeu numa coisa e quebrou outra que não tinha nada a ver? Isso acontece porque as coisas, os seus códigos, eles estão fazendo coisas demais. Então, princípio de responsabilidade única, princípio SOLID, tudo isso são apoios que você tem para melhorar a qualidade do seu código. Não é coisa de gente mais inteligente que você ou que ganha mais do que você. Não tem nada a ver. Isso aí é para te ajudar. Só que você tem que estudar e praticar. Não fica lendo artigo solto na internet sem fazer nada. Não sai daqui sem pegar o próximo código ali e não fazer nada com ele. Pega esse conhecimento que eu te passei agora e vai pro campo. Mete a mão lá, começa a fazer, separa a responsabilidade, vê o que você acha que está errado. Você não precisa refatorar seu sistema inteiro, mas a próxima alteração que você vai fazer, pensa em responsabilidade. Será que a sua alteração tem que estar na classe onde você está? Será que não é melhor criar uma outra classe? Um outro método? Pensa nisso. Responsabilidade é uma coisa muito importante. Ela vai trazer coesão e vai trazer desacoplamento. A pior coisa que tem para quem começa a testar é pegar um código com um acoplamento muito alto. Porque é difícil testar e desmotiva. Você acha que não vai funcionar. E não é isso, é porque os conceitos eles se misturam. Você precisa combinar as coisas para poder fazer um teste bom e para aprender a desenvolver teste também. Eu sinto que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer teste, não exatamente pelo conhecimento que elas têm do teste em si, mas da aplicação. A aplicação não possibilita testar. Então, ou às vezes até possibilita, né? Só que aumenta a necessidade de ter conhecimento alto de teste, skill alto de teste. Então, para pensar um pouco nisso. A maioria das vezes, a dificuldade de testar, ela não está no seu código de teste. Ela está no seu código de produção. É porque ele está complexo. Olha para ele, vê se não dá para mexer em alguma coisa. Tenta aplicar esses conceitos que eu te passei. Você vai ver que a vida muda muito quando você aprende isso. Parece bobagem falar assim, mas melhora muito. A sua vida fica muito mais fácil quando você aprende a separar a responsabilidade das coisas. Então, estuda aí, pratica muito. Eu espero que você tenha curtido essa aula, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu queria ter mostrado mais coisas aqui, né, mas acho que acabo me empolgando, falo um pouco além da conta aqui, mas dá uma olhada. Esse exemplo vai estar lá no meu GitHub, o link está aí na descrição do vídeo. Dá uma olhada, dá uma explorada nesse conceito. Você não precisa fazer exatamente as coisas do jeito que eu falei, mas pensa nessa separação de responsabilidades. Você não precisa do dado. Talvez a forma como você chega no dado, ela pode ser refatorada, pensando em divisão de responsabilidade ali, para que você consiga testar o que importa. O que não importa, você não precisa ficar gastando seu tempo para testar, não. Investe tempo naquilo que é importante. Beleza? Espero realmente que eu tenha te ajudado. Se você curtiu, deixa comentário aí. Se tiver dúvida, quiser falar qualquer coisa comigo, deixa comentário, entre em contato comigo aí e a gente se vê por aí. Beleza? Grande abraço.